Deus pela vida da Rosângela, do pastor Evandro, da Sofia, do Arthur. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família. O pastor Evandro, a Rosângela, eles vão falar no próximo sábado, eles vão testemunhar o período que eles ficaram no Brasil, e claro, e queremos ouvir. Amém? Também tem chegado aí pessoas que estão a nos visitar. O Agostinho, né, que é o pai do Mateus, ok? E também a Cleide, Danilo, filho Isaac. Tá? Bênção, sejam todos bem-vindos, viu? Amém. Glória a Deus. A Sonia já apresentou para a família lá atrás, e glória a Deus por isso. Deus abençoe aqueles que estão em direto participando, aqueles que estão doentes ou por algum motivo não puderam estar conosco. Que Deus também te alcance, te prospere, te abençoe grandemente. Eu estou feliz porque vocês, nós, igreja, avançamos esse mês de setembro, mês de oração, como a Sonia falou, e eu fiquei também acompanhando toda essa dinâmica, todo esse movimento de oração, um orando pelo outro, trocando mensagem, perguntando: Soninha, quem é aquela pessoa, né? Soninha, o pastor me manda isso. Ou seja, todo aquele movimento, isso trouxe uma integração, um conhecendo o outro, um participando com o outro, um orando, um ligando. Isso foi muito jóia, ok? Crescemos com isso. Tá? Muitas vezes entramos na igreja, só nos cumprimentamos, mas não nos conhecemos. Então esse movimento de oração teve essa oportunidade de você conhecer pessoa nova e melhor, você teve a oportunidade de orar por essa pessoa. Isso é impactante, isso faz a gente crescer, né? Devemos amar a Deus conforme o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja que temos pregado, que temos anunciado? Qual é o primeiro propósito da igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. Okay? E hoje ali na abertura do Juntos Minho, Juntos Portugal, foi falado muito sobre esse tema. O propósito da igreja: amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Amar o próximo. Como? Exatamente. E o terceiro ponto: servir. Servir o mundo com o Evangelho, servir o mundo com as boas ações, servir ao mundo com a palavra de Deus. Portanto, a igreja hoje em Portugal tem essa oportunidade de levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, né, através da oração, através do testemunho. E o projeto Juntos, que é esse projeto, que os irmãos que estão nesse propósito de oração e agora de jejum, vocês vão participar desse movimento espiritual. Olha, setembro oramos, não podemos parar de orar. Agora, em outubro, entramos nesse projeto, oração e jejum, para mover mesmo um jejum que pode marcar a tua vida, que pode marcar a vida da igreja em Portugal, no norte de Portugal, que o Alto Minho possa ser alcançado pelo poder de Deus. Essa é a nossa oração. Através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da nossa pregação, podemos alcançar os nossos amigos, a nossa família, enfim, podemos alcançar muita gente. E você que pegou esse kit, né? Você recebeu isso, tem lá a carta de oração. Essa carta de oração nós vamos aplicar, conversei com o Cláudio, durante as terças-feiras aqui no culto de oração. Cláudio, vai ser a nossa prática. Ok? Vamos estar orando e vamos estar intercedendo pelas pessoas. Olha que interessante, você preenche, coloca o nome da pessoa que você quer que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus. E você vai orar, e você vai jejuar por essa pessoa.
Eu fiquei impactado hoje, o pastor Evandro estava comigo, e o líder desse projeto, ele é um jovem que tem um pouco mais de 30 anos, 32 anos, não sei, 34 anos, faz 9 anos que ele conheceu o Evangelho. Ele já criou um projeto, um jovem português que criou um projeto a nível nacional, e ele falou assim: eu sou o único evangélico, eu sou o único cristão dentro da minha casa. Agora pensa comigo, como está o meu coração, como está a minha alma, porque eu quero ver o meu pai comigo no céu, quero ver minha mãe, quero ver meus irmãos. E ele foi muito claro, e eu gostei, por ser um jovem português. Ele falou assim: nós sabemos, o Evangelho diz para nós, a palavra de Deus diz somente de 2 lugares, somente, ou seja, ao morrer, ou vamos para cima, ou para onde? Para onde? Para baixo. É isso que ele falou. Então, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero consagrar minha vida, eu quero dedicar minha vida, eu quero trazer, eu quero que a minha família tenha um encontro com o Senhor. Então, isso de tudo, claro, louvor, a palavra, mas o testemunho desse jovem impactou a minha alma e o meu coração. Sabe por quê? Porque ao nosso redor tem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E Deus te salvou, e Deus te alcançou para você exatamente pregar para essa pessoa, com o seu testemunho de vida, com o seu comportamento, com o seu caráter transformado, com a sua vida transformada, para levar esta palavra, esse Evangelho para esta pessoa. Ah, pastor, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas Deus está contigo. A igreja está te dando ferramenta para isso. Qual é a ferramenta, pastor? Oração e jejum. Deseja que o teu pai, tua mãe, teu irmão esteja no céu contigo? Então ore. Consagre a sua vida. Vamos viver todo esse movimento em relação a Portugal. Tivemos ali encontro de um grande grupo de pastores, pessoas ali adorando, glorificando a Deus. Uau! Estão todos com desejo no coração por um avivamento. Portugal ainda não experimentou um avivamento. Você sabia disso? Portugal ainda não viveu um avivamento genuíno. Mas estamos crendo que grandes coisas o Senhor tem para este país, para esta nação. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. Jeremias 33, eu estou com essa palavra no coração. Jeremias 33, verso 3. Vamos lá, me ajuda. Clama. Isso, Rodrigo, deixa no telão. Clama a mim e responder-te-ei. E me ajuda. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Nessa versão aí, diz o quê? Hã? Isso, Rodrigo. Chame por mim. Vamos lá? Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei o quê? Coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então Deus tem coisas grandes a realizar em Portugal. Deus tem coisas grandes a realizar no Alto Minho. Deus tem coisas grandes a realizar no meio da tua família. Amém? Você crê nessa palavra? Mas devemos fazer o quê? Clamar. Devemos orar. Devemos interceder. Devemos parar de pensar um pouco em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades, e realmente nos prostrar diante do Senhor. Portanto, que essa palavra possa tocar o teu coração e que você possa viver essa palavra. As terças-feiras aqui tem sido fantástico. Um grupo grande de pessoas aqui orando, clamando, buscando o nome do Senhor. Então venha, principalmente você que pegou o kit, porque a partir dessa próxima terça nós vamos estudar esse tema: ama o teu próximo. E nós vamos orar pelas pessoas que você marcou no seu kit. E vamos interceder, vamos pedir essas pessoas pelo Senhor. E vamos orar pela tua família. Então, eu te convido.
junta-te a nós, venha, participa conosco desse culto de oração que tem sido muito bom. Glória a Deus por isso. Amém? Quero falar um pouco hoje sobre o jejum, mas abre a tua Bíblia no livro de Daniel, ok? Daniel, o livro leva o nome do seu personagem principal, Daniel. Deus é o meu juiz, ok? Deus usou esse jovem, tremendamente, ok? Ele trouxe um testemunho extraordinário e eu gosto muito de ler e estudar o livro de Daniel. E Daniel, ele não negou Deus, nem o propósito do Senhor diante do rei. Mas ele foi firme, ele foi crente, ele foi fiel. Ele honrou o Senhor. E claro, quem honra o Senhor é honrado, é abençoado. Daniel capítulo 1. E no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes, jovens, veja o verso 4, jovens, sem nenhum defeito. Na minha versão, jovens, em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e de tais que tivesse habilidade para estar no palácio do rei e aqueles a quem poderia ensinar as letras e as línguas dos caldeus. Então o rei determinou esta palavra. Chamou lá o chefe dos eunucos. Eu falo assim, eu quero esse tipo de jovens. Eu quero esses. Os melhores. Interessante que, a partir aqui do versículo 5, que o rei determinou para eles o quê? Uma provisão diária. Talvez na sua versão fala uma porção diária. Assim? Uma porção diária, ou seja, uma boa comida. Alimento do rei. Provavelmente, alimento do rei, com certeza, teria ali no meio carne, vinho, coisa boa. Alimento do rei para esses jovens. Porque certamente o rei queria que os jovens ficassem mais fortes, bonitos. Mas olha a atitude desses jovens, a atitude de Daniel. No verso 8. Porém Daniel propôs em seu coração. O que ele propôs no coração? O que ele colocou no coração dele? Hein, jovens? Não ouvi? Não se contaminar com o quê? Com a porção do alimento do rei. Com o manjar, com a comida, com a carne, com o vinho. Daniel propôs no seu coração. Ele colocou essa palavra no seu coração. Não vou obedecer, não vou seguir esse caminho, essa orientação. Não posso. Eu não posso desonrar o meu Deus. Eu não posso servir ao rei e desonrar o meu rei. Eu não posso participar desse alimento, tocar nesse alimento. Não posso. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Não é isso que Deus tem para o meu ministério. Não é isso que Deus tem. Continuando o texto. O verso 10.
E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois porque deveriam ele ver as vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Colocou o servo de Deus na prova. Veja no verso 12. Leiamos juntos o verso 12. Coloque aí, Rodrigo, o verso 12. Vamos lá. Daniel disse a ele. Vamos lá. Daniel disse a ele o quê? Com estes seus servos. Durante quantos dias? 10 dias. Ou seja, ele rejeitou algo que para os olhos físicos era a melhor comida. Carne, como eu falei, bebida, coisas boas, coisas agradáveis. Não vou comer esse tipo de alimento. O que eu quero? O que eu vou comer? Legumes e água para beber e mais nada. Que desafio! Que algo extraordinário! Deus usando Daniel para confundir todo aquele império, todo aquele reinado. Deus usando esse jovem para trazer um bom testemunho daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar através de uma pessoa. Vamos lá no versículo 15. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais saudáveis, o corpo na carne, do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Nós temos essa oportunidade hoje, no mundo presente. Nós podemos comer o alimento do rei, nós podemos comer a porção do mundo, nós podemos nos alimentar das coisas desse mundo, mas nós temos também essa oportunidade de falar: não, eu não quero desse alimento, eu preciso é desse alimento, porque é esse alimento que vai agradar ao Senhor. Agora, veja o texto, versículo 17. Quando a estes 4 jovens, Deus lhe deu o quê? Vamos lá? O que Deus deu a eles? Conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. Mas Daniel recebeu o quê? Entendimento de todas as visões e sonhos. Mas o que chama atenção no meu coração ao olhar para esse texto foi o que ele colocou no coração: não posso tocar na porção do rei desse mundo. Não é isso que Deus tem. E ele fez ali um jejum de 10 dias. Pastor, mas não é de 21 dias? É. No capítulo 10. Daniel, no capítulo 10. Abre na sua Bíblia, no capítulo 10. Mostra o propósito. No capítulo 10, no versículo 3, podemos dar a continuidade naquilo que nós estamos a falar. Daniel fala assim: eu não comi o quê? Nada saboroso, agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até que se completarem 3 semanas inteiras, ou seja, 21 dias. Ele teve um jejum particular com Deus. Ou seja, para quem conhece a história, sabemos que há uma batalha que eles estavam enfrentando, uma batalha que eles estavam enfrentando. E no versículo 7 diz assim: somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Tá? Até que ele teve a visão, ouviu a voz do anjo. No versículo 10 diz: eis que uma mão me tocou. No versículo 11 diz assim: ó Daniel, um homem grandemente amado. No versículo 12: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração
para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por causa das tuas palavras. Tudo aquilo que ele determinou no coração dele. Primeiro, não vou participar da mesa do rei desse mundo. Não é isso que Deus tem para mim. Mas o que ele colocou no coração dele foi esse propósito, o propósito do jejum, da oração, de estar na presença de Deus. E agora o anjo fala que desde o primeiro dia em que tu dispuseste o coração dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. Se nós entramos nesse jejum, se existe um grupo grande de pessoas nesse propósito, eu não tenho dúvida que o Senhor vai nos ouvir. Que o Senhor vai ouvir a oração da igreja. Que o Senhor vai ouvir a oração do teu povo. E Ele vai vir, e o Senhor vai agir, e coisas grandes o Senhor tem para nós. Então essa palavra tem falado profundamente no meu coração. Esse é o propósito da oração, esse é o propósito do jejum, da humilhação. O que é o jejum? Jejum é um ato de rendição a Deus, em que nós abstemos de nos alimentarmos parcial ou totalmente para nos aproximarmos de Deus em oração e a leitura bíblica. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, fala também do jejum. Mas ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e orando, chorando de arrependimento, orando, chorando, confessando, se quebrantando. Esse é o processo do jejum, a palavra do Senhor. Ou seja, não basta rasgarem os vossos vestidos, o que é preciso é mudar o vosso coração. Tem coisas que só vai ser transformado e mudado com oração e com jejum. É difícil? É. Né, André? Né, Bruno? A carne vibra? Meu Deus. Eu lembro até hoje como Pedro falou: pastor, eu tirei café. É 1 ou 2 você tirou? 2, né? Pastor, eu estava enxergando café para todos os lados. Foi difícil, Pedro? Um cafezinho. Muitas vezes, Deus requer isso da igreja, sabe para quê? Para que o nosso coração seja humilhado. Porque nós estamos andando muito na nossa vontade, no nosso querer. Tem que ser da minha vontade, tem que ser do meu querer, tem que ser do meu jeito. Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. É do jeito de Deus. E quando nós fazemos do jeito de Deus, da vontade de Deus, tudo dá certo. Quando nós entendemos como Daniel, ele entendeu no Espírito, porque a palavra de Deus diz que ele colocou no coração para entender, ele entendeu a vontade de Deus para a vida dele, ele conseguiu a vitória. O Senhor pelejou, o Senhor mandou o anjo, houve uma batalha, mas ele teve a vitória, ele teve a sua bênção. Quando a igreja entender isso, nós vamos vencer todas as batalhas. Quando você entender a vontade de Deus para a tua vida, você vai vencer todas as batalhas. Só que você fica lutando, muitas vezes você luta, fica resistindo à vontade do Espírito Santo, você fica resistindo à voz de Deus, você fica lutando contra o Senhor. Deus vem falando, Deus vem usando pessoas, você abre a Bíblia e Deus fala contigo, Deus usa um pastor, Deus usa um irmão, uma irmã, mas você ouve e fica resistindo à vontade de Deus para a tua vida. Mas quando você parar e falar: Deus, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Quando você parar e falar: Deus, humilha o meu coração, para que a tua vontade seja realizada na minha vida, na minha família, você vai ver coisas grandes acontecendo na tua vida, na tua família. Então pare de lutar contra o Senhor, pare de lutar contra a vontade de Deus. Se Deus está te chamando, né, para você se voltar a Ele, para você vir a Ele chorando, jejuando, se arrependendo, é porque certamente Ele tem algo a realizar na tua vida, e é algo grande. E nós precisamos ter esse discernimento. Aí a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, uma palavra até forte, mas tem que ser pregado, diz:
Convertam-se, portanto, ao Senhor vosso Deus, que é generoso, cheio de compaixão, paciente, cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. É a palavra. Portanto, o jejum faz isso comigo e faz isso com você. Por quê, pastor? Porque o ser humano é, por natureza, pecaminoso. E essa natureza carnal quer sobrepor a vontade do Espírito Santo. Se eu falar para você que é uma maravilha ficar jejuando, é uma bênção, né? Eu gosto, eu estou mentindo. Se eu falar para você que eu gosto de dobrar o meu joelho e ficar ali orando, estou mentindo, porque a carne não quer isso. Você acha que a carne quer deixar de comer as coisas boas? Você acha que a carne quer dobrar ali? Você acha que é a vontade da carne que você dobre os seus joelhos e fica ali orando? Não. Claro que não. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: os nossos instintos são inimigos de Deus, pois não obedecem à sua lei, nem o podem fazer. Então nós estamos pedindo a ajuda do Espírito Santo para fazermos esse jejum. É com a ajuda de Deus. Não é com a minha vontade, é com a ajuda de Deus. Então eu preciso estar em oração. E começamos hoje esse movimento de oração e jejum. E todos vocês que estão nesse movimento, estou cá intercedendo por vós, para que Deus fortaleça cada um de vocês, para que Deus ajude cada um de vocês. Quando sentir aquela fome, você vai orar. Você vai falar para o mundo espiritual: eu estou no propósito de Daniel. Eu estou conforme Daniel. E eu vou ver a minha bênção, vou ver a minha vitória no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então esse é o propósito. Então precisamos, queridos, combater, né? Combater essa nossa tendência rebelde de nos querer afastar de Deus. Não se afaste de Deus. Deus tem coisas grandes, maravilhosas para você. Não lute contra a verdade. Não lute contra a palavra de Deus. Nós está chegando um tempo, uma geração, que as pessoas que estão nascendo, os jovens que estão vindo das universidades, eles estão lutando contra a palavra de Deus, dizendo isso é mentira, isso é enganação de homem. Foi o homem que escreveu, ou seja, há uma força maligna no homem, no mundo hoje, lutando contra a pregação do Evangelho, lutando contra a mensagem. Para isso, Deus levantou a igreja. Para isso, Deus te levantou. Não para você ficar prostrado, triste, desanimado, eu não vou mais para a igreja, não quero mais nada com Deus. Não, isso não é o propósito de Deus para a tua vida. Não é a vontade de Deus para a tua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você levante a sua cabeça. Deus quer que você se levanta, porque Ele tem algo a realizar na tua vida e através da tua vida. Você crê nessa palavra? Amém? Então o jejum traz esse discernimento. O jejum traz essa autoridade espiritual. O jejum, ele puxa-nos para perto de Deus e afasta o inimigo. Quando você passa a jejuar, a sua carne fica fraquinha. E glória a Deus por isso. Tiago capítulo 4, versículo 8. Vão ao encontro de Deus e Ele virá ao vosso encontro. Nós estamos tendo esse encontro com Deus? Quantas vezes que nós temos esse encontro com Deus? Portanto, o jejum, ele é restaurador. O jejum quebranta o nosso coração, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. E não basta chorar, tem que mudar. Tem gente que chora, mas nunca muda. O arrependimento é mudança de vida, de mente, de comportamento, de caráter, de tudo. Isso é o arrependimento, que a Bíblia diz, que a Bíblia nos ensina. E o jejum, ele ajuda a igreja nesse processo. Amém? Quando nós jejuamos, nós quebramos as barreiras do mal, quebramos as barreiras do maligno. Quando nós jejuamos, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então Deus está chamando você para esse movimento.
É hora de dizer não aos desejos carnais. É hora de você estar na presença de Deus e dizer: Espírito Santo, esteja no controle da minha vida, da minha casa, do meu ministério, e que eu seja controlado não pelos meus desejos, não pelas minhas vontades, porque a minha vontade é comer carne, a minha vontade é beber vinho, mas essa não é a vontade de Deus. Você está percebendo? Percebe? Não estou pregando contra o vinho. Entenda. Estou no contexto português. E eu sei muito bem onde eu estou. Estou trazendo uma reflexão baseada naquilo que Deus tem colocado no meu coração nesse dia para a tua vida. E de repente o ponto principal nessa mensagem é: não fuja daquilo que Deus tem para você. Não corra do propósito de Deus para a tua vida. Não se esconda daquilo que Deus quer fazer em você, através de você. Tem muito trabalho aqui em Norte de Portugal em relação à igreja, irmãos. Nós temos muito trabalho. São poucas igrejas, pouquíssimas igrejas. E a grande maioria das igrejas tem poucas pessoas. 10 pessoas, 15 pessoas, não é verdade, pastor Evandro? O pastor Evandro sabe, ele trabalha nessa área. Então nós precisamos avançar neste lugar. E a palavra que está chegando para Portugal é esta palavra. Que nós devemos nos arrepender, que devemos nos quebrantar, que devemos orar, que devemos jejuar. Fazendo assim, Deus vai nos lembrar de nós. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quantas vezes que eu já preguei esse texto, mas esse texto diz: mas se nessa altura este meu povo, a quem dei o meu nome, se humilhar e fizer a oração, e se me procurar e abandonar sua má conduta, eu o escutarei lá do céu, perdoarei os seus pecados e voltarei a dar prosperidade ao seu país. Que palavra maravilhosa! O avivamento, que é um avivamento, pastor? É quando a gente pula? Não, isso não é avivamento. Avivamento, pastor, é quando a gente canta bonito, quando nós temos a banda fantástica. Isso é avivamento? Não. Avivamento é quando chega um pastor aqui e prega bonito? Não. Avivamento é quando nós nos prostramos e vivemos segundo Crônicas capítulo 7 e versículo 14. Isso é avivamento. É isso que Deus está pedindo para a igreja. E devemos praticar. Agora, pastor, eu nunca jejuei. Eu quero jejuar. Isso para mim é uma grande bênção. Tem um jejum completo, que você abstém de comida ou de bebida por 24 horas, mas você tem que ter uma preparação para isso. Não é todos que têm essa habilidade de jejuar 3 dias ou 40 dias, não é todos, ou um jejum parcial. Pode ser que esse jejum, a grande maioria está fazendo esse tipo de jejum, quando você ou tira o líquido, ou você tira algum tipo de alimento da sua refeição. Ou quando você tira, o pequeno almoço, ou jantar. Mas o jejum é a abstenção de alimentos sólidos. Agora, se você não pode ficar sem se alimentar, você pode, de repente, fazer um jejum de televisão, redes sociais ou outras atividades. Mas que são para pessoas que não podem. Porque o jejum bíblico tem que se abster de alimento. E durante esses 21 dias, eu creio, irmãos, profundamente, que vamos ver coisas lindas acontecer. Não somente aqui em Taipas, mas em todas essas igrejas. Glória a Deus. Chegamos ali como desafiados. Já peguei, eu e o pastor Evandro, pegamos uma igreja, e a igreja evangélica de Guimarães, a igreja do pastor Paulo? É? A igreja de pastor Paulo? De Guimarães? Então, nós oramos por ele. Então, todas as pessoas que entraram ali, pegou o nome de uma igreja. Certamente, alguém pegou o nome da igreja de Taipas. Então, vai ter pessoas orando por nós. Nesse momento, tem pessoas orando por nós. Isso é incrível. Glória a Deus. Que venha sobre bênção, as bênçãos venham sobre nós.
que Deus, durante esses 21 dias, possa curar pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas, que Deus pode impactar a tua vida, o teu coração, a tua família, que pessoas novas possam vir, se achegar. Nós somos uma família a pertencer, nós somos uma comunidade simples, mas nos movemos nessa palavra, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo e servindo o mundo com o Evangelho e com uma palavra. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui o nosso compromisso de pregar o que está nesse livro, transmitir o Evangelho, a palavra que muda, que transforma. Essa palavra que pode levar você à presença de Deus e lá você passar a eternidade com Ele. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e por isso que estamos cá. Amém? Se você tem alguma dúvida em relação ao jejum, busca os líderes da igreja. Converse com a Sônia, converse com a Dulce, com o Cláudio, com o pastor Evandro, Rosângela, os líderes dos ministérios. Converse com eles, fala, eu tenho dúvida sobre o jejum, me ajuda. Certamente os nossos líderes vão te ajudar. Amém? Mas esteja pronto, vamos firme nesse foco. Renovação espiritual, direção de Deus, discernimento numa certa área da tua vida, cura divina. Nós estamos orando aqui por cura divina. Eu quero ver, e eu vou ver em nome de Jesus aqui pessoas sendo curadas nesta igreja. Amém? Estamos orando pela Olinda, pela Emília, pelo Domingos. Nós estamos orando pela Iracema. Tem mais alguém que precisa de cura aqui? Que eu não saiba? Tem mais alguém? A Silvia. Amém. Estamos orando, tá? Nós estamos orando pelo despertar da igreja, salvação dos perdidos, enfim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Essa é a palavra. E vamos participar da ceia. Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por nos lembrar novamente sobre a importância de nos consagrarmos diante do Senhor. Pai, queremos que o Senhor venha e toque profundamente no nosso coração. Que o Senhor traga, Senhor, algo sobrenatural em nossas vidas. E que haja um despertamento na nossa igreja local, para que possamos amar o Senhor e também alcançar os perdidos. Que possamos nos levantar como igreja local e manifestar o teu amor no lado de fora, mostrando o teu amor às pessoas perdidas. Portanto, Pai, aviva o nosso coração. Nos quebrantamos, nos arrependemos dos nossos pecados e falhas. E queremos viver todo esse movimento do Senhor. Não para a nossa exaltação, mas para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém e amém.